Vamos orar para nós começarmos. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado, Deus, por podermos separar esse tempo para estudarmos a Tua Palavra, podemos separar esse tempo para lermos, para conversarmos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor libere a bênção, para que nós possamos entendê-la, compreendê-la, para que ela se torne uma palavra, ó Deus, que em nós há de produzir fruto e nos transformar, para que possamos ser como Jesus é e que possamos entender, Deus, que somos salvos pela graça do Senhor, por causa da Tua infinita misericórdia, por causa do sacrifício de Jesus. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor escolheu nos amar e escolheu nos salvar por meio de Jesus. Somos gratos por isso e te pedimos esse entendimento profundo no coração de cada um que vai participar desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 3, verso 23. Vamos ler. Diz assim: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vamos lá, vamos por etapa aí. Quem chegou agora, Gálatas capítulo 3, verso 23. Vamos lá, vamos por etapa, irmãos. Olha só. Vamos lembrar, Paulo está escrevendo para os irmãos convertidos da Galácia. Tá? O pessoal da Galácia, eles não eram judeus, eles eram gentios. Então eles não conheciam a lei, eles não viviam debaixo da lei, eles não tinham que obedecer a lei, porque eles não eram judeus, ok? Aí Paulo vai falar na frente, vai chegar lá, ele vai pregar o evangelho, e as pessoas vão se converter, e ali vai formar uma igreja. O que acontece? Pouco tempo depois, chegam os judeus, que nós chamamos de judaizantes, eram judeus que haviam se convertido, mas que diziam que mesmo se convertendo, mesmo recebendo Jesus, você precisava guardar a lei para poder ser salvo, que ninguém ia ser salvo se não cumprisse a lei de Moisés, entendeu? Então Paulo está escrevendo para defender a igreja do ataque desses judaizantes, ok? E Paulo vem mostrando a respeito disso. Ele fala no capítulo 1 que ele está assustado, que os irmãos da Galácia, eles estão começando a seguir um outro evangelho. Qual que é o outro evangelho? É esse evangelho que eu te disse dos judaizantes. Não, Jesus salva, é assim mesmo, Jesus é Filho de Deus, Ele morreu para a remissão dos nossos pecados, mas não é só receber Jesus, tem que guardar a lei. Então esse era um outro evangelho, e Paulo vai falar, olha, se a gente ensinar para vocês outro evangelho, se vier um anjo do céu, não importa quem seja, vocês não devem ouvir, e essa pessoa, ou esse ser, no caso se fosse um anjo, deve ser anátema, entregue para maldição. Depois Paulo vai falar como que ele recebeu esse evangelho que ele está pregando. Ele se converteu e depois o Senhor apareceu para ele, Jesus ofereceu, ensinou ele, deu ele entendimento do evangelho, e ele começou a pregar esse evangelho que ele entendeu através de Jesus. Depois ele fala que ele foi para Jerusalém e lá ele expôs para a igreja, para os principais da igreja, o evangelho que ele pregava. Ninguém da igreja refutou, ninguém da igreja colocou alguma correção, alguma objeção àquilo que ele ensinava. Depois ele fala que ele teve um encontro com Pedro, e Pedro, quando estava com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus, ele não colocou ou não ensinou que os gentios deveriam guardar a lei. Quando chegaram esses judeus, o Pedro ficou temorizado e se afastou dos judeus, e Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro estava querendo viver como um judeu novamente, ou seja, como alguém que tem que viver pela lei. E é interessante pensar e mostrar que Pedro em momento nenhum foi lá e falou, que é isso, Paulo, você está falando besteira,
Nós somos judeus, nós temos que continuar guardando a lei. Pedro não fez isso. Pedro aceitou a exortação de Paulo, né, sem fazer nenhum questionamento, sem tentar explicar, tentar se defender, porque Pedro estava errado. Então Paulo vem mostrando que o evangelho que ele prega é o evangelho correto, que é pela fé. Nós somos salvos pela graça, através da fé em Jesus. Quando nós recebemos Jesus, depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós acessamos, nós temos acesso à graça de Deus. Nós recebemos de Deus algo que nós não merecemos. Então Paulo está mostrando isso para os irmãos, e ele entra no capítulo 3, e ele vem falando que os Gálatas começaram muito bem, começaram pela graça, e ele está assustado, falando, agora vocês estão querendo aperfeiçoar na carne, vocês estão querendo voltar, vocês estão querendo retroceder e achar que vocês começaram muito bem e vão aperfeiçoar em algo que é inferior. Não tem jeito. Depois ele fala a respeito de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé em Deus, não foi por obras. E essa justificação foi dada, né, quando nem havia lei. Então Deus justificou, perdoou, né, Abraão, mesmo sem haver lei. Justificou porque Abraão tinha fé em Deus, né? E aí o Paulo fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei, quando ele mesmo se fez maldito, quando ele aceitou ser crucificado no madeiro. Como diz Deuteronômio 21, 23, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Né? Então a bênção de Abraão chegou até nós. Qual que é a bênção? De sermos feitos filhos de Deus, de sermos abençoados, porque em Abraão serão abençoados todas as famílias da terra. Então todas as famílias da terra seriam abençoadas através do crente Abraão, que creu em Deus. Tá? Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão foi o primeiro a crer no Senhor, né? E dele veio essa nação dos que creem. Por isso que Paulo vai mostrar daqui a pouco que tem o evangelho, tem o Israel espiritual e o Israel terrestre. Um filho de Agar, outro filho de Sara. Tá? Então, Paulo está mostrando que o evangelho que ele está ensinando, que ele prega, esse é o evangelho que Deus tinha pensado desde o início. Ok? Mas vamos falar hoje, então, a respeito dessa, o que é a lei e o que é a fé, né? Como é que as duas coisas caminham juntas. Vamos lá, vamos para o capítulo 3, verso 23, onde nós já lemos. 3, 23, diz assim, mas antes que viesse a fé, olha só, Paulo está falando, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, né? E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Antes da fé, quando que é que vem a fé? Em Jesus. A partir do momento que Jesus morre e ressuscita. A partir da ressurreição, aí, agora nós somos salvos pela fé de maneira muito clara. A bênção de Abraão agora chegou a nós, porque agora nós podemos ter fé. E é todo mundo, não é só Israel, mas todas as famílias da terra. Então, a bênção, antes do momento que Jesus ressuscita, nós estávamos, como diz aqui, ó, sobre a tutela da lei. Ou seja, nós estávamos guardados pela lei. Nós estávamos debaixo da autoridade da lei. Ou seja, ela que exercia o poder sobre as nossas vidas. Então, antes que viesse a fé, o que tinha era a lei de Moisés. A lei que Deus deu a Moisés. Tá? E nela encerrados. Acabou. Não tinha outra opção. Era a lei e pronto, acabou. Nós tínhamos que andar segundo a lei. Tá? Mas aí Paulo foi falando, mas por que nós estávamos dentro? Nós estávamos debaixo da lei para essa fé, né, que de futuro haveria de revelar-se. O que Paulo está falando? Que Deus colocou a lei, tá, até o momento que a fé que do futuro haveria de se revelar, até esse momento. Então a lei, ela valeu de Moisés até a cruz do Calvário. Esse foi o intervalo que a lei valia. Eu estou falando aqui, gente, é preciso que a gente entenda isso. Existe a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral nunca foi abolida, porque a lei moral é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Se você olhar toda a lei moral, ela aponta para a pessoa de Jesus.
A lei cerimonial aponta para o seu sacrifício e para a sua obra. O sacrifício foi feito. Então não precisamos mais que nada aponte para aquilo. Já está claro, já se resolveu. Esse era o objetivo dela, mostrar que Jesus viria e como ele morreria, e como ele ressuscitaria e qual é a finalidade. Agora a lei moral, que fala do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa maneira de viver, essa continua valendo. Mas não a seguimos para sermos salvos. Nós obedecemos, nos esforçamos para viver conforme essa lei moral, porque nós já fomos salvos, não é para a salvação, mas é porque fomos salvos. Nós queremos nos assemelhar a Jesus, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos honrar ao Senhor e o seu sacrifício. Por isso que nós olhamos para a lei moral e queremos obedecê-la. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Tudo isso é lei moral, tudo nós temos que seguir. Não é porque para nós sermos salvos, é porque nós somos salvos, porque já somos salvos é que nós queremos fazer essas coisas. Essas coisas agora são nossos objetivos como cristãos. Entendeu isso aqui? Então Paulo está falando que a lei ela veio até o momento que a fé chega. Tá? Então, antes que viesse a fé, estávamos debaixo da tutela da lei e nela encerrado, ou seja, apontando para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Olha o próximo verso que vai mostrar isso melhor. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é isso aqui? O que é aio? Aio era um escravo. Tá? Então, o pai escolhia um escravo e colocava esse escravo responsável pelo seu filho. Tá? Esse aio, ele tinha que levar o filho para a escola. O filho tivesse saído, o aio levava e trazia, cuidava da segurança dele, era responsável por aquele filho em levar ele em segurança aos lugares, e quando necessário, esse aio podia até mesmo disciplinar o filho. Ele tinha essa autorização para, se necessário, disciplinar o filho. E olha o que Paulo está falando. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então Paulo está falando que a lei ela serviu para quê? Para nos conduzir até Jesus. Olha que interessante, irmãos. Quando você pega a lei de Deus, você vai perceber o seguinte: eu não consigo cumprir essa lei. Eu não consigo cumprir a lei de Deus. Não tem, irmãos, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Não tem jeito. Nós podemos hoje cumprir um tanto, mas outro tanto a gente não vai conseguir cumprir. Mas não é só hoje você conseguir cumprir todas, não. É uma vida inteira. E é bem claro, a Bíblia quando diz que se você errar em um ponto, você é considerado culpado por todos os outros pontos que você tem acertado. Então nós não conseguimos cumprir. Então a lei mostra que nós somos pecadores e que merecemos a punição de Deus. Mas a lei vai mostrar o quê? Então você precisa de um Salvador. Você é um pecador. Precisa de perdão, precisa de alguém para te salvar, precisa de alguém para te resgatar, para pagar o preço do seu pecado, da sua condenação, para te livrar da condenação. Você precisa de um Salvador. Então a lei, por isso que Paulo está falando, a lei, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei te mostra, você tem pecado, você merece condenação. Você, com esse pecado, não vai poder ir para o céu, vai ter que ser lançado no inferno. Então você percebe que eu preciso de um Salvador. Ou seja, a lei te mostrou, você precisa de um Salvador. Aí Jesus se apresenta como Salvador. Jesus veio para ser aquele que vai remir os nossos pecados, que vai ser o nosso mediador entre nós e Deus, para ser o nosso advogado, para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então a lei, ela só nos conduz em segurança a Jesus. Se você pega, vamos voltar no que eu disse agora, a lei moral vai nos mostrar como nós temos que ser. A lei cerimonial, ela não aponta para Jesus? Olha os sacrifícios da lei. E você vai ver Jesus. Como é que tinha que ser um animal para ser morto? Ele tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, machucado, ferida, doença, nada disso. Tinha que ser perfeito. Jesus é perfeito. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha João apresentando Jesus como aquele que não tinha nada a ver com o nosso pecado, como no Velho Testamento, quando o animal ser sacrificado, ele não tinha nada a ver com o pecado da pessoa, mas ele era sacrificado. O sangue derramado do animal, o sangue de Jesus. Então tudo aponta para Jesus, tudo. Tudo aponta
aponta para Jesus, tudo na lei aponta para Jesus. A cerimonial aponta para o seu sacrifício, para a sua obra, para a sua vida. A lei moral aponta para aquilo que nós temos que ser. Ele é o nosso modelo. Então a lei nos conduz em segurança até Jesus, a fim de que fôssemos justificados por fé e não pela lei, porque a lei só serve para nos condenar. A lei não nos justifica porque nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus. Então a lei aponta para Jesus. E quando ela mostra, a gente entende isso, a gente recebe Jesus, pela fé nós cremos nele. Pela fé alcançamos a graça e a salvação, perdão dos nossos pecados, filiação. Entende? Amém? Espero que você esteja entendendo. 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aí, olha que legal. Aí Paulo fala, mas, irmãos, quando veio a fé, não lembra que o aio nos conduz, a lei, o aio conduzia o filho, o aio, no caso escravo, conduzia o filho em segurança em determinado lugar? Paulo não falou que a lei nos conduz a Cristo? Né? Então olha só, mas tendo vindo a fé, ou seja, já nos conduzindo, a partir do momento que essa fé, esse aio, a lei nos conduz até Jesus, então quando isso acontece, já não permanecemos subordinados ao aio. Tá? Ou seja, já não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos na graça. Deixa eu explicar de um outro jeito. Imagina que um pai, está lá um pai e uma mãe, e eles contratam alguém para ficar cuidando do seu filho. Então, um filho lá de 3, 4 anos. Aí fala com aquela pessoa que contratou, nós vamos viajar por um período de 1 ano, e você vai cuidar do nosso filho para a gente. E aqueles pais viajam por um período de 1 ano. Tá? Então, aquele filho ficou sendo cuidado para aquela pessoa contratar. Ao final de 1 ano, os pais voltam, aquela pessoa é dispensada porque cuidou do seu filho, já não tem mais necessidade dela. Ou seja, aquela pessoa já não precisa mais dela, porque os pais já estão presentes. Então a lei nos cuidou da gente, nos conduziu a Jesus. Quando nós chegamos a Jesus, quando Jesus chegou à nossa vida, não precisamos mais da lei. Ela já não tem mais necessidade, ela já fez o seu papel, ela já nos conduziu, né, a Jesus. Entendeu isso aqui? Voltando a dizer, lei cerimonial, hoje nós não precisamos mais obedecer. A lei moral obedecemos porque já estamos salvos, não é para salvação. Ok? Continuando aqui. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, Paulo está falando todos vocês, e é legal pensar em todos, porque Paulo está escrevendo para os gentios, entendeu? E um judeu, ele não aceitava que um gentio, alguém de fora, simplesmente fosse ensinado a pregar a lei. Não, ele tinha que ser discipulado, é chamado de proselitismo, prosélito, ou seja, um judeu, a pessoa quer se tornar, quer aprender a lei, quer ter Deus como seu Deus, não é simplesmente falar, eu vou seguir a Deus. Não, você tem que aprender a lei, tem que aprender tudo. Era um discipulado para depois a pessoa ser aceita pela comunidade. Então, para ser um judeu não era assim. Tá? Então, quando Paulo está falando, olha, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, falou, olha, não precisa de cumprir nenhum ritual, não precisa passar por nenhum discipulado, aprender a lei, nada disso não. Você é filho de Deus porque você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos, judeus e gentios, todos podem ser filhos de Deus se receberem, se crerem em Jesus, se depositarem a sua fé em Jesus, o Cristo de Deus. Então, quando Paulo fala, pois todos vós, vocês gentios, todos vós, nós judeus, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vamos pegar isso aqui, ó. Pois todos quantos fostes batizados, a palavra batismo, ela é uma palavra transliterada. Tá? Essa palavra batismo é assim que se fala no grego. Significa entrar para dentro de. Esse é o significado da palavra batismo. Então, Paulo podia estar escrevendo mais ou menos assim, pois todos quantos foram, ou entraram para dentro de Cristo os revestistes. Ou seja, agora nós estamos em Jesus. Se você entrou dentro do corpo, o que está te revestindo? Jesus. Você está no corpo.
Mas tem outra ideia também de revestir, de trocar roupa, vestir de novo, uma nova roupa, uma roupa lavada no sangue de Jesus. Então todos, né, que foram batizados, ou seja, que entraram para dentro de Jesus, que receberam a Jesus, eles foram batizados, estão agora fazendo parte, entraram para dentro do corpo de Cristo. Esses que estão fazendo parte agora, que entraram para dentro do corpo de Cristo foram revestidos, recebeu uma nova roupagem, agora você é envolvido pela pessoa do Senhor Jesus, agora você pertence a Ele, é Ele que te guarda. Tá? Então nele que você é salvo, você está nele, você está nele. Paulo diz lá em Romanos, assim como Jesus morreu, nós morremos com Ele, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Por quê? Porque nós fomos batizados, nós entramos para dentro de Jesus. Nós estamos no seu corpo, batizados no seu corpo, entramos para dentro do seu corpo. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo, então dele nós estamos revestidos, nós estamos envolvidos. 28. Dessarte, ou da mesma forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí Paulo fala, gente, presta atenção, desta mesma maneira, não existe mais para Deus judeu, gentio, grego, escravo, livre, homem, mulher, nós todos somos um em Cristo. Deus olha para a gente, não fica olhando assim, você é negro, você é branco, você é amarelo, você é vermelho, você é rico, você é pobre, você é judeu, você é gentio, você é baixo, você é alto, você é magro, você é gordo. Deus não nos classifica desse jeito. Deus nos classifica como seus filhos, seu povo, como pessoas que foram remidas, perdoadas, transformadas, alcançadas pelo Evangelho. O carimbo que foi carimbado, que veio sobre a nossa vida é remidos, perdoados, entendeu? Ex-condenados, mas agora salvos. Ou seja, é um carimbo de Deus de salvação na nossa vida. Deus agora, Paulo está falando, irmãos, não existe mais essa diferença. Deus não fica olhando mais essa diferença. Deus olha hoje para... Tem Jesus? Não tem Jesus. Cristão? Não cristão. É assim que Deus olha. Amém? Espero que esteja entendendo. E o 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, aí vem um se, né? E se sois de Cristo, vale para mim e para você. Se nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós temos Jesus como nosso Senhor Salvador, se nós temos fé depositada em Jesus, nós cremos nele, né? Nós somos também descendentes de Abraão, ou seja, nós cremos como Abraão creu em Deus, tá? Nós cremos na palavra como Abraão creu na palavra do Senhor, tá? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Nós cremos em Jesus, nós cremos na sua morte vicária, na sua morte substitutiva, nós cremos que ele morreu por nós. E aí nós somos herdeiros segundo a promessa. Que promessa que é essa? Está no 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Qual é a outra promessa? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas agora têm a condição de receber Jesus. E nós não só ouvimos a palavra, mas cremos. E essa bênção chegou até nós. Então agora nós somos herdeiros da promessa. Essa promessa vale para nós. Vale para mim, vale para você. Nós somos abençoados por meio de Jesus. Amém? Glória a Deus.